Bem, você já viu, você chegou até aqui, você viu que é muito trabalho mesmo fazer um application bem feito para conseguir garantir a vaga que você sonha no exterior. E uma parte muito importante desse application, com certeza, são as cartas de recomendação. E para quem você pede essas cartas? Dá uma olhadinha sempre lá nos requisitos que vão pedir 2 cartas de recomendação. Se pode ser carta de trabalho ou se as 2 cartas devem ser acadêmicas. Isso é muito importante porque às vezes vale a pena uma carta profissional, às vezes não. Tem que ser as 2 acadêmicas. E é claro, gente, carta de recomendação não vale carta de parente, não vale carta de amigo. Tem que ser algum professor que te conhece mesmo e que vai escrever essa sua carta. Nem que seja para que vocês escrevam ela a 4 mãos. Isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil. Às vezes, até o próprio aluno faz o rascunho praticamente inteiro da carta e o professor só bate ali os pontos principais e assina essa carta. Não adianta querer dar carteirada no exterior, porque assim, o professor que é coordenador do teu curso de graduação, pós-graduação do Brasil aqui, dificilmente vai ser alguém importante no exterior. Você imagina quantos applications essas universidades recebem e você pensar que eles vão saber quem é o professor que está te recomendando é muito difícil. Então deixa isso de lado, não vão olhar realmente o nome dessa pessoa, vão olhar para o conteúdo, para saber se essa pessoa realmente te conhece. Então vale muito a pena você pedir para um professor de uma das matérias que você se deu melhor e que você gostou e que você sempre estava batendo papo no fim da aula com esse professor. Vale a pena muito pedir a primeira carta em especial para um professor que orientou o seu TCC, tanto na graduação quanto na pós-graduação no Brasil, porque eles vão conseguir a 4 mãos junto com você escrever todos os detalhes que você gostaria de incluir na carta, destacar as suas qualidades e fazer essa carta algo muito atrativo para o comitê de seleção. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho num exemplo de uma carta que pode te ajudar a pensar como você vai estruturar com o seu professor a sua própria carta. Aqui tem o cabeçalho, em inglês é claro, para o comitê de admissions, o nome do teu curso e o nome da universidade. E perceba que aqui já começa assim: eu venho em very strong support, em grande apoio, em forte apoio pela aluna ciclano de tal ou pelo aluno ciclano de tal para esse application, para uma vaga no curso tal. Então você vê que a primeira frase do application já é uma frase dizendo que ele vem te dar um grande suporte para esse application. Isso é diferente de dizer eu recomendo tal pessoa. É muito diferente você dizer que você apoia fortemente essa pessoa que ela entre nesta vaga desse curso, especialmente se o curso for muito concorrido. E aí o comecinho da carta, teu professor já coloca aqui: eu conheço a aluna tal, no caso aqui Derla Cardoso, desde 2014, quando ela entrou na minha aula, na minha classe de Direito Internacional no curso dela de pós-graduação. É muito importante para você saber que pós-graduação no exterior se chama 2-year diploma degree, então não é post degree ou alguma tradução como essa. E aí ele conta que durante o curso eu provei, o estudante provou que era criativo, que era reliable. Esta é uma palavra-chave quando você está escrevendo um application, uma carta de motivação, porque demonstra que a pessoa sabe lidar com adversidades e que ela está pronta para o que der e vier. Então, se possível, se for uma carta em inglês, se possível usar essa palavra, se for o caso, e se for em outro idioma, achar alguma palavra que tenha o mesmo peso. E ainda nesse primeiro parágrafo, você veja que a pessoa escreve como me conheceu melhor. Então, se você teve uma oportunidade de trabalhar com o seu professor em algum trabalho de pesquisa, ou se ele foi o seu orientador, tem que estar nessa primeira parte. E vem
tecendo os elogios nas suas capacidades que ele viu, como por exemplo, o bom desempenho em entregar as tarefas e ao trabalho de pesquisa. Toda a sua carta de recomendação tem que destacar as suas principais qualidades como bom estudante e como pesquisador. Qual é a sua capacidade de organização? É isso que o seu professor tem que tentar mostrar para o comitê de admissão, porque é isso que eles querem saber. Essa pessoa é tudo isso mesmo? Tem alguém que está bancando ela? Ela realmente tem capacidade de organização? E aí o teu professor vai te chancelar, vai falar, não, ela entregou tudo em dia, mostrou uma capacidade de organização, mostrou proatividade, foi atrás de outros recursos que ela não tinha para poder concluir esse trabalho de pesquisa, esse trabalho final de curso. Então teu professor vai te auxiliar nisso. E é muito importante que você saia para almoçar com o seu professor, para tomar um café mais de uma vez, então você realmente vai ter que ficar correndo atrás dele para ele te ajudar nesse projeto do application, porque você também precisa contar para o seu professor quais são os seus interesses, porque ele vai ter que citar isso na carta. Então percebe que uma carta de recomendação não é só, eu conheço, ela é muito boa, deixa ela entrar. Não é isso, ele tem que demonstrar no texto realmente tudo isso que ele pensa de você, mas com exemplos concretos. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então meu professor fala que eu quero avançar a minha carreira, porque ele sabe, ele conversou comigo, avançar a minha carreira como especialista na área de desenvolvimento e por isso eu procuro um excelente programa para isso. Ele diz também que eu estou interessada nas áreas específicas aqui que ele cita, e aí o teu professor vai citar quais as áreas exatamente que você falou para ele. Então, se é na área de segurança urbana ou de desenvolvimento ou na área de qualquer área que você pensar, o teu professor ele vai aqui situar o comitê organizador aí de admissions, o que você tem interesse. Então ele vai falando aqui todos os seus interesses, porque essa carta de recomendação ela tem que casar com o seu application. Então você percebe que assim, a sua carta de motivação conta uma história e seu currículo ele vem para comprovar com dados um pouco mais específicos de quando a quando você fez o que. E a carta de recomendação ela vem para amarrar tudo isso. Então ela precisa ter uma coesão com o resto do seu application. Então não adianta nada o professor falar, muito legal, muito boa aluna, mas ele tem que dar os exemplos de por que você é bom aluno, o que você fez, o que ele conhece de você, dessa sua paixão pela área, que vale a pena você ser a pessoa selecionada deste curso. Então, ele pode também colocar aqui embaixo alguma nota pessoal, alguma coisa que ele te conhece tão de perto que vale a pena colocar. Então, que você faz muito trabalho voluntário, que você se preocupa tanto com a sociedade que você gasta um tempo fazendo trabalho voluntário. Então aqui vale a pena ele colocar que é uma nota pessoal dele sobre como você é um bom estudante, um bom membro da sociedade. Aqui, por exemplo, no caso, ele colocou que eu tenho muitas responsabilidades no meu trabalho, apesar de não ter um cargo de liderança. Então ele diz que eu tenho muita responsabilidade e muita capacidade nas minhas funções. E aqui ele também justifica, no final da carta, ele justifica o porquê que ele me recomenda para fazer um curso no exterior. Porque isso também é importante você justificar em algum momento do seu application. Por que você quer fazer um curso, estudar violência urbana fora e não aqui no Brasil? Por que você quer estudar casos de corrupção fora e não aqui no Brasil? Ou algum curso na área de tecnologia, por que não pode aprender aqui? E no caso, a justificativa aqui desta carta é porque o curso que a pessoa está interessada não tem no Brasil, ou tem poucos especialistas, ou o campo específico que ela quer aprender não tem aqui no Brasil, e por isso ela está buscando uma formação no exterior, porque só aquela faculdade,
só aquele departamento é capaz de suprir as necessidades acadêmicas dessa pessoa, deste aluno que está aplicando. Então a carta de recomendação, ela fecha dessa seguinte maneira, dizendo que não há uma formação profissional nestas áreas que esse estudante está interessado, e que, apesar do meu professor ficar um pouco triste com isso, ele espera que eu finalmente consiga me desenvolver nesta área, buscando esta experiência, esta informação em outro país. E aí ele deixa os contatos dele aqui para que, se o comitê de admissions precisar confirmar alguma coisa, eles possam ligar. Então tem que imprimir, assinar, se possível levar na faculdade para carimbar na secretaria, e aí você escaneia e envia junto com a faculdade. Algumas faculdades vão pedir para que o próprio professor faça esse upload, outras o próprio estudante pode fazer. Algumas faculdades pedem que o próprio professor envie para evitar fraudes, mas de qualquer jeito você pode se oferecer para o professor para imprimir, levar para ele assinar, levar para a faculdade, enviar o arquivo para ele em PDF para facilitar as coisas. Então, o que é mais importante de toda essa montagem do application é que o seu application inteiro, ele conte uma história. Então ele conte quem é você, por que você quer tanto estudar nessa área, se aconteceu alguma coisa que fez você se tornar tão apaixonado por essa área e que demonstra que você não está perdido, que você foi atrás das pessoas que trabalham neste departamento, que você se apaixonou por essa faculdade, demonstrar que essa faculdade é muito boa para você por outras características. Você pode até incluir que é uma universidade que fica em uma capital e você também tem esse sonho, essa necessidade de viver em uma outra metrópole, porque isso vai fazer sentido também para sua pesquisa. Então, se você desenhar tudo do começo ao fim com cuidado e planejamento e de uma maneira coesa, para que a carta de motivação converse com o currículo e o currículo também converse com a sua carta de recomendação, com certeza você não vai ficar naquela pilha de applications que foram deixados de lado. Com certeza o departamento vai te olhar com um pouco mais de cuidado e com certeza algumas semanas depois você vai ter uma resposta muito boa de que você foi aprovado. E agora é só partir para pensar em como vai ser essa experiência e, em alguns casos, pensar, claro, se tem alguma proposta de financiamento, bolsa interessante para você. Mas o fato é que você vai entrar e vai curtir muito essa oportunidade, porque você fez tudo com cuidado e vai aproveitar bastante.